E aí, pessoal, vamos para mais uma atividade com tabelas dinâmicas para praticar mais isso aqui. Veja, essa atividade é bem parecida com a anterior, na verdade a gente vai refazer parte da anterior, né? Mas isso é bom para você praticar e vai adicionar alguns pontos e vamos continuar detalhando algumas questões de tabelas dinâmicas, tá? Então o que é que ele vai pedindo aqui? Ele está pedindo para você importar os dados em anexo, né? Aqueles mesmos dados que a gente já trabalhou. E aí ele está dizendo, você vai lá em dados, importar dados, né? Nesse caso aqui seria no Google Sheet, né? Mas aqui eu posso vir aqui, os mesmos dados de hospedagem, né, que a gente já trabalhou em outra aula, né, e vou carregar esses dados, beleza? Também por tabulação, já falei disso no exercício anterior. Né? Esses dados de hospedagem aqui, eu vou deixar dessa vez aqui, tá? Dessa forma, carregado com a consulta, né? Você que fez a tarefa anterior, você já sabe o que eu estou falando. Então eu venho aqui marcar esses dados aqui, eu vou deixar também com moeda do tipo dólar, que em inglês, né? Esse assim, beleza? Ele pediu para formatar isso dessa forma, os dados de acordo com o negócio, né? Ou seja, isso aqui é data, ele já captou isso aqui bem, né? Isso aqui já bem captado. Uma coisa que você pode fazer aqui para essa atividade, né? Ele não está pedindo, mas você pode, já que está falando em dados do negócio, você pode pegar esses três tipos aqui, ó, por exemplo. Quais são os três tipos, né? Se você clicar aqui em dados e pedir aqui, você tá, aqui já está, sim, tabela ele já traz aqui o filtro, né? Você pode deixar isso limitado a receber apenas esses três valores, ó. Espaço inteiro, quarto compartilhado e quarto privado, né? Então eu poderia espaço inteiro, quarto privado, quarto compartilhado. Vou dar um Ctrl C aqui, vou criar uma nova planilha, né? Deixar isso aqui, limpar essa formatação, limpar formatos, deixar isso aqui assim. Eu posso deixar isso aqui como listas, né? Posso até chamar isso de listas, essa planilha aqui, listas. E aí você aqui, você pode dizer que essa coluna todinha daqui, ó, até mesmo ela aqui assim toda, tanto faz, mas essa tabela aqui ela só vai receber, ó, você vai vir em dados, né? Validar dados, vai ser uma lista, né? Ele vai perguntar onde está a fonte, eu vou clicar aqui, vou vir e vou arrastar, e ele vai montar para mim, está na planilha listas de A1 até A3, ok, né? Basicamente, você vai ter agora uma lista aqui, né? Você não consegue outro tipo, isso que eu estou querendo dizer, por quê? Se a sua tabela crescer, né, se no seu exemplo ela crescer, ela só vai aceitar esses três valores, né? Se por acaso no seu contexto aí você puder adicionar valores, você não consegue colocar, por exemplo, a palavra quarto aqui, ele vai deixar quarto privado, né? Ele vai botar um que aqui, você não deixa, né? Ele não deixa você colocar um valor que não seja permitido. Beleza? Eu tirar essa última linha. Então você poderia ter feito isso para cá, poderia ter feito isso também com os bairros, né? Você pode, os bairros que você tem são poucos, Manhattan, Brooklyn, Queens, tem também. Eu poderia pegar esses dados usando uma tabela dinâmica, né? Vamos fazer isso, né? Como é que eu faria uma tabela dinâmica só para pegar esses dados? Eu posso vir aqui e inserir uma tabela dinâmica. De quem? Dados hospedagens, que é o nome dessa tabela dinâmica, é o próximo exercício que ele pede, né? Ele cria isso aqui, eu posso pedir, eu quero ver todos os bairros, joga aqui nas linhas, ó. Queria esses, ok. Deixa eu ver se ele vai copiar aqui. Tá aqui os bairros, ó. Né? Os bairros, você pode até melhorar isso, adicionar uma linha aqui, colocar tipo oferta, né? Tipos ofertas, só para escrever bairros, enfim. Aí você chega aqui, observa que ele está ainda funcionando do mesmo jeito, né? Inclusive, se você selecionar toda essa galera, vir em dados,
e validação aqui, e clicar em validação, você vai ver que ele continua, de A2 até A4, ele atualizou aqui depois que eu inseri aquela linha de cima. Eu vou fazer o mesmo para bairro, né? Vou selecionar todo mundo aqui, vou clicar em validação, vou fazer uma lista, vou pedir a fonte, essa fonte é daqui para cá, e vou dar OK, ou seja, os bairros que vão aparecer aqui são esses, beleza? Foi um acréscimo aqui na atividade, tá? Ele pediu para você nomear a tabela, lembra? A tabela, no caso, não é a tabela dinâmica, tá? Tabela consulta criada, essa daqui. Já está nomeado como dados hospedagens, porque eu importei nesses dados. Tá lá o design da tabela, nome da tabela, aqui design da tabela, nome da tabela. Eu posso também criar agora uma tabela dinâmica que apresente a média das diárias dos bairros, aquilo que a gente já fez no outro, né? E a gente vai repetir aqui. Ele criou essa tabela, a gente já tinha feito, né? Eu vou até jogar ela para cá. Vou botar aqui TD underline bairro. A gente já fez isso na outra atividade, tá? Eu vou jogar aqui as diárias em valores. Ele vai calcular. Eu vou jogar aqui que eu quero a média, né? Vou dar um OK. Ele calculou agora a média. Eu seleciono tudo. Eu quero esse formato aqui de moeda nesse padrão aqui. OK. Então tá feito o que ele pediu aqui no exercício, né? Criar uma segmentação de dados a gente fez no outro também, para o tipo de oferta e outro para o tipo de propriedade. A gente não tinha feito tipo de propriedade, mas como forma de prática, né? Eu clico em cima da tabela, segmentação de dados, eu boto tipo de propriedade e tipo de oferta e dou OK. Ele vai criar para cada um, então eu posso segmentar, posso consultar, né? E agora veja que antes a gente não tinha isso, ó, ele tem uma propriedade aqui em branco, né? É um de Manhattan, né? Provavelmente 145. E você deve ter algum tipo de propriedade aqui que não está preenchido, por isso que apareceu aquele em branco, né? Se você marcar aqui, ó, vazias, está vendo? Então eu vou desmarcar tudo e vou marcar vazias, ó. Você tem algumas propriedades realmente que estão em branco aqui, né? Não está especificando. Então eu vou marcar todo mundo, dar um OK. Veja que esses campos aqui aparecem porque isso é uma tabela, né? Então eu posso classificar de A a Z, ó, tá? Pelo tipo de propriedade, ou de Z a A, ou pela data do host, né? Eu posso classificar também, né? Do menor para o maior, ou pelo valor, né? Ó. Então fica até mais fácil de trabalhar quando eu tenho tabelas do que quando eu tenho um intervalo comum, que eu teria que vir selecionar todo o intervalo, vir em dados, clicar em classificar e fazer essa classificação aqui básica, né? Enfim, por coluna, aqui eu marcar, por exemplo. Aqui não vai precisar porque ele sabe que é uma tabela, né? Então ele está marcando o host desde quando, o valor da célula do mais antigo, é exatamente como está aqui, 25 de junho de 2008. Beleza? Engraçado que esse valor aqui, a gente... Lembra que a gente mudou, né? A gente mudou esse valor lá do original, mas eu acredito que o original aqui é 26 de junho. A gente mudou. Então veja no outro exemplo, né? E ficou aqui o valor alterado. Mas tudo bem, isso é o de menos. Feito essa parte que a gente já mostrou, né? O que é que eu quero mostrar mais aqui? Nessas tabelas dinâmicas eu posso fazer consultas cruzadas aqui, né? Filtros cruzados, por exemplo. Eu quero saber o espaço inteiro, eu estou alugando um espaço inteiro só apartamentos. Qual é a média? Né? Eu poderia ir olhar aqui por bairro. E veja que quando eu marco espaço inteiro, isso aqui já não faz mais, aparece mais, porque não existe espaço inteiro nesses tipos de propriedade. Ou seja, não existe espaço inteiro, chalé, castle e assim por diante. Tá? Se eu marcar quarto compartilhado, já muitos outros não aparecem, ó, só aparece o apartamento, esses aqui. Se eu marcar quarto e privado também, alguns não aparecem. Se eu tirar os filtros
daqui e daqui, né? Tudo isso vai sendo calculado aqui de lado, beleza? Então, ó, o que é que ele quer mais? Tabela dinâmica, segmentação, explicar a tabela dinâmica aqui, com quem ela está conectada, tá aqui, ó, conectada com essas duas segmentações. Né? Isso quer dizer o quê? Que se eu tirar, por exemplo, esse tipo de propriedade aqui der ok, olha o que acontece, ó, eu marco, mas nada acontece. Então eu tiro e nada acontece aqui. Por quê? Porque eu, na análise da tabela dinâmica, nas conexões, eu desconectei ela desse tipo propriedade. Tá? Agora conectei novamente, ele recalcula. Beleza? Ainda em segmentação, você pode formatar tudo isso aqui, tá? Mas ainda aqui em análise da tabela dinâmica, né? Se eu atualizar, se tiver alguma mudança lá nos dados, tá? E também mover a tabela dinâmica que a gente já mostrou. Vou deixar essa parte de gráficos, né, para em outro momento, mas é óbvio que aqui um gráfico recomendado que ele iria fazer, desculpa, cliquei nesse, né? Um gráfico dinâmico seria um gráfico de coluna, né? Queria comparar as médias aqui dos bairros, não é isso? Por enquanto vou cancelar. Vamos para cá. Adicionar uma linha de tempo para o campo host, né? E aí vamos entender o que é essa linha de tempo. Eu quero agora para o campo host, ó, nessa tabela dinâmica. Eu vou adicionar a linha de tempo. E ele vai me perguntar, quem é que dá data? Ele só tem um tipo data. E vou dar um OK. Né? Então veja que agora a minha filtragem, né, só tem aqui por mês, né, de 2015, 14, 18, estava no finalzinho. Isso. Né? Então eu tenho aqui, ó, estou mostrando por meses, mas eu posso mostrar por anos, para ficar menorzinha. Então eu posso filtrar aqui em 2008, os hosts de 2008, né, que foram criados em 2008, tem uma média de preço por bairro aqui. Em 2009, né, em 2010, em 2011, 12, isso aqui porque eu buquei por anos. Se eu quiser botar por trimestres, por meses, por dias, vai ficar enorme, né? Então eu posso botar por meses aqui também, desfiltrar tudo. E mais uma vez, eu posso, juntando esses caras aqui, né? Isso aqui são consultas, são filtros, né? Formas de eu filtrar esses dados. Perceba que daqui a pouco a gente vai poder juntar isso com gráficos e verificar tudo isso junto, né? Tabelas, filtros que eu tenho, né? Formas de filtrar com segmentação e com linha de tempo e gráficos, né? Então quando eu clico aqui, eu olho agora as minhas conexões dessa tabela, veja que vai aparecer um novo, que é o host desde, que é essa linha de tempo. Está conectado aqui com o TD Bairros. Desculpa. Eu clico em linha de tempo, eu tenho esse host aqui, a minha legenda que aparece aqui, se eu quiser mudar, e as conexões, que é essa própria tabela dinâmica. Né? Então quando eu marco aqui agosto, por exemplo, ele só trouxe aqui agosto, quem está em agosto, qual era a média dos imóveis que estão em agosto aqui de 2011, né? Eu vou deixar por anos, 2008, eu posso arrastar assim, ó, seguro aqui, arrasto, quero vir até 2011, então ele vai calculando isso, e aí se eu marco aqui, por exemplo, só espaço inteiro, ele já vai também dizendo de 2008 até 2011, que são espaços inteiros, tá? E aí você vai fazendo o filtro do jeito que você achar necessário, de acordo com o seu negócio. Veja que eu não utilizo fórmulas aqui, e isso serve para qualquer tipo de cálculo. Aqui eu estou calculando bairro na linha e os valores médios, bem simples. Mas eu posso trabalhar com notas, né, se for o meu caso, se for a minha necessidade, depende também de cada situação. Então ele disse, adicionou a linha de tempo, né? A tabela de número deve ser criada com a linha em uma planilha diferente da dos dados, altera alguns valores no original e verifica a mudança, ou seja, a gente fez isso, né? No outro, essas duas atividades elas se complementam, né? A gente fez isso no outro
eu vou alterar novamente lá no meu, abrir meus dados aqui originais, né? Veja que aqui meus dados, eles estão consultando, né? Eles estão consultando. Estou fazendo uma consulta, ó, veja que existe uma consulta aqui. Eu não vou entrar em detalhes aqui, ó, atualizar essa consulta, certo? Ele vai lá nos dados. Eu não vou entrar em detalhes aqui do que é essa consulta, mas isso é como se o Excel tivesse a toda hora aqui, né, fazendo uma consulta, toda hora não, né, ele fazia uma consulta aos dados externos, pegar, abrir esses dados aqui, tá aqui os dados, aquela velha alteração, né, se eu mudar esse aqui para 25 também, ó, e salvar esse arquivo, veja, não mudou nada aqui, mas no momento que eu atualizo a consulta, ele atualiza o resultado aqui, tá? Isso vai ser para qualquer campo, para qualquer valor, beleza? Então se eu volto lá e deixo o original, né, que acho que era esse assim, e salvo esses dados, mais uma vez atualizando a consulta, ele vai atualizar os dados aqui, beleza? Isso é bem diferente de uma tabela, simplesmente tabela sem consulta. Por exemplo, eu vou só copiar esses dados aqui, você vai pegar esses 10 aqui. Aqui tá bom. Copiar aqui do lado. Tá? O que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um intervalo de dados. Agora, nesse espaço aqui eu tenho um intervalo de dados, por mais que pareça uma tabela. Não é uma tabela, muito menos uma consulta aos dados externos. Se eu selecionar essa galera aqui, eu posso transformar isso numa tabela. Eu vou inserir tabela. Então ele vai transformar isso aqui numa tabela, né? Isso agora aqui tem um nome, uma tabela, mas não é uma consulta. Veja que nem aparece a opção aqui. A dados externos, né? Aqui eu tenho uma tabela onde eu posso, por exemplo, adicionar valores, ó, clicando com Tab, ele já cria valores aqui, inclusive com aquela formatação que a gente criou, né? Aquela formatação que a gente criou. Beleza? Então, essa é a solução. Eu vou apagar isso aqui, tá? Eu vou, inclusive, voltar isso aqui para um intervalo normal, converter para um intervalo. Vou dar OK, isso agora é um intervalo normal de dados em Excel, como você aprende no início. Não é isso? Então, vou excluir esses dados aqui. OK. Então, se eu quiser criar outras tabelas dinâmicas, eu sugiro que você venha inserir tabela dinâmica do intervalo. De que intervalo? Desse cara aqui, ó, dados hospedagens. Né? Não precisa nem você marcar isso aqui. Ah, essa referência aqui não está válida. Deixa eu pegar aqui o nome, desculpa. Eu gosto de fazer assim. Pego o nome dela, né? E vem inserir tabela dinâmica do intervalo. Ela já captou aqui. Se ela não tivesse captado, Ctrl+C, Ctrl+V, nova planilha. Você vai criar aqui uma nova tabela dinâmica. Você poderia criar uma nova tabela dinâmica. TD já seria diferente aqui, né? Eu não vou fazer por tipo de propriedade, mas eu posso fazer já por tipo oferta, né? 2 cliques aqui e ajeitar. E já ser uma tabela dinâmica aqui onde eu vou botar nas linhas as ofertas, né? Posso aqui avaliar as notas das ofertas, né? E aqui eu não quero a média, né? Eu quero, botão direito, resumir como... Ou desculpa, eu não quero a soma, eu quero a média, né? Não quero tudo isso, então eu venho aqui e formato, todo o aprendizado que você vai tendo, né? Você vai adicionando aqui nesses exemplos. Então já fizemos mais do que a questão pede, né? Esse exercício aí, né? Mais um exercício feito. Esse exercício aí é um complemento do anterior, né? Para não ficar tão grande os dois, e também para revisar esse conceito de tabela dinâmica que a gente vai estar sempre falando, né? No próximo a gente vai falar também aqui, por exemplo, esses layouts, né? Dessa parte também de utilizar gráficos em tabelas dinâmicas. Beleza? Então, galera, valeu, um abraço, que Deus abençoe vocês. Fui!